Há mais de 2000 anos, em uma terra governada por impérios poderosos e culturas diversas, havia um povo que vivia à espera de um Salvador. Os judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eram um povo escolhido, com uma promessa divina que atravessava os séculos. Profetas antigos, como Isaías, Jeremias e Miqueias, falaram de um Messias, um libertador enviado por Deus, que traria paz, justiça e salvação. O cenário era sombrio, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano, uma força esmagadora que exigia tributos e controlava com mão de ferro as terras da Judeia. Mesmo assim, a esperança persistia. As Escrituras prometiam a vinda de um rei que traria a redenção, não só para Israel, mas para toda a humanidade. A história do Filho de Deus não começa com seu nascimento, mas com o eco das palavras divinas ao longo dos séculos, preparando o mundo para a chegada daquele que mudaria o curso da história. Em uma pequena vila chamada Nazaré, essa promessa estava prestes a se cumprir. O nascimento de Jesus. Em Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Era uma moça simples, de coração puro e dedicada a Deus. Certo dia, enquanto realizava suas tarefas diárias, Maria foi surpreendida pela aparição de um anjo. O ar ao seu redor pareceu mudar, e uma luz suave envolveu o mensageiro celestial. Salve, agraciada! O Senhor é contigo, disse o anjo Gabriel, sua voz serena e poderosa. Maria, assustada, tentou entender o que estava acontecendo, mas o anjo a tranquilizou: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, ainda perplexa, perguntou: como pode ser isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Com fé e humildade, Maria aceitou sua missão: eis aqui a serva do Senhor. Que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Pouco tempo depois, José, o noivo de Maria, descobriu que ela estava grávida. Ele era um homem justo e não queria expô-la à vergonha pública, então decidiu deixá-la secretamente. Mas, enquanto dormia, um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, então, aceitou Maria e a criança, comprometendo-se a cuidar deles. Naquele tempo, o imperador romano, César Augusto, ordenou um censo em todo o império. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, para se registrar. A jornada foi longa e difícil, especialmente para Maria, que estava prestes a dar à luz. Ao chegarem a Belém, todas as hospedarias estavam lotadas. Não havia lugar para eles. Desesperados, encontraram refúgio em um estábulo, onde Maria deu à luz ao Salvador do mundo. Jesus nasceu em uma manjedoura simples, cercado pelos animais, enquanto o céu e a terra se preparavam para o maior evento da história. Naquela mesma noite, pastores que estavam cuidando de suas ovelhas nos campos próximos receberam uma visita celestial. Um anjo apareceu e disse: não temais, pois vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. De repente, uma multidão de anjos apareceu no céu, louvando a Deus: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores correram até Belém e encontraram Maria, José e o bebê, exatamente como o anjo havia dito. Em uma terra distante, sábios do Oriente, estudiosos das estrelas, também haviam percebido o sinal celestial. Uma nova estrela brilhava no céu, anunciando o nascimento de um rei. Guiados pela estrela, eles viajaram até Belém, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. Quando encontraram o menino Jesus, prostraram-se diante dele em adoração.
Esses presentes simbolizavam sua realeza, divindade e sacrifício futuro. Jesus, o Filho de Deus, havia nascido de forma humilde, mas sua chegada seria o início de uma nova era para toda a humanidade. A infância de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, José e Maria seguiram a lei de Moisés, apresentando o menino ao Senhor no templo, conforme as tradições judaicas. Quando Jesus tinha apenas 40 dias, eles foram ao templo de Jerusalém para cumprir o rito de purificação e oferecer sacrifícios. Lá, encontraram um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e o Espírito Santo havia revelado a ele que não morreria antes de ver o Messias. Quando Simeão viu Jesus, tomou o menino em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Vá agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e glória do teu povo Israel. Também no templo estava Ana, uma profetisa idosa. Ela passará a maior parte de sua vida servindo a Deus em oração e jejum. Ao ver Jesus, começou a dar graças a Deus e a falar sobre o menino a todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. A família de Jesus voltou para Nazaré, onde ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Desde jovem, Jesus demonstrava um entendimento profundo das Escrituras e um relacionamento especial com seu Pai Celestial. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família foi a Jerusalém para a festa da Páscoa, como faziam todos os anos. Após a celebração, Maria e José começaram a viagem de volta a Nazaré, mas, após um dia de caminhada, perceberam que Jesus não estava com eles. Em desespero, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam admirados com sua sabedoria e entendimento. Maria, aliviada, perguntou: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos, à tua procura. Jesus, com serenidade, respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Maria e José não entenderam completamente essas palavras, mas Maria guardou tudo no coração. Jesus voltou com seus pais para Nazaré, onde continuou a crescer em graça, preparando-se para a missão que o aguardava. O batismo e o início do ministério. Anos se passaram, e Jesus cresceu como qualquer outro jovem em Nazaré. Aos 30 anos, ele sabia que o momento de iniciar seu ministério havia chegado. Naquela época, um homem singular chamado João Batista pregava no deserto da Judeia. Ele vestia-se com peles de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua mensagem era clara e urgente: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Multidões iam ao deserto para ouvir João e serem batizadas no Rio Jordão. Ele preparava o caminho para aquele que seria muito maior do que ele. João dizia: Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um dia, Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João. Quando João o viu, ficou perplexo e disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: Deixa assim por enquanto, pois nos convém cumprir toda a justiça. João, então, o batizou. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, preparando-se espiritualmente para a sua missão. Durante esse tempo, o diabo apareceu para tentá-lo, oferecendo-lhe poder, riqueza e glória, tentando desviá-lo de seu propósito. Na primeira tentação, o diabo disse: Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito: E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo o levou ao ponto mais alto do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos para te proteger. Jesus respondeu: Também está escrito: E não tentarás o Senhor teu Deus.
Na terceira tentação, o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Mas Jesus respondeu com firmeza: retira-te, Satanás, pois está escrito: vá ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Com isso, o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Com sua missão clara e seu espírito fortalecido, Jesus retornou a Galiléia, pronto para iniciar o ministério que mudaria o mundo para sempre. O chamado dos discípulos e os primeiros milagres. Com o poder do Espírito Santo sobre ele, Jesus começou a pregar em cidades e vilarejos por toda a Galiléia, anunciando: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Suas palavras tocavam os corações das pessoas de uma maneira que jamais haviam experimentado. Seu ensino era simples, mas profundo. Ele falava com autoridade, e as multidões começavam a segui-lo. Um dia, enquanto caminhava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus os chamou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sem hesitar, eles deixaram suas redes e o seguiram. Mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, no barco com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou também, e eles deixaram o barco e o pai para segui-lo. Assim, Jesus começou a formar o grupo de discípulos que o acompanhariam em sua jornada. Ele os ensinaria, os guiaria e, eventualmente, os prepararia para continuar sua missão. Jesus começou a realizar milagres, mostrando ao povo o poder do reino de Deus. Seu primeiro milagre foi nas bodas de Caná, um pequeno vilarejo na Galiléia. Durante a celebração de casamento, o vinho acabou, o que teria sido um desastre social para os noivos. Maria, mãe de Jesus, interveio e disse a ele: deles não tem mais vinho. Jesus, embora inicialmente relutante, respondeu ao pedido de sua mãe. Ele pediu que enchessem 6 grandes talhas de pedra com água. Então, ordenou que levassem uma amostra ao mestre de cerimônias. Quando o homem provou a água, ela havia sido transformada no melhor vinho. Os convidados ficaram maravilhados, e os noivos foram poupados do constrangimento. Esse foi o primeiro milagre público de Jesus, revelando sua glória, e seus discípulos creram nele ainda mais. A fama de Jesus crescia, e onde quer que ele fosse, multidões o seguiam, trazendo seus doentes e necessitados. Ele curou cegos, paralíticos, leprosos e até expulsou espíritos malignos. A cada milagre, o povo se maravilhava, e a notícia de seus feitos se espalhava por toda a região. O Sermão da Montanha e os ensinamentos. Com o passar do tempo, as multidões que seguiam Jesus cresceram exponencialmente. Todos queriam ouvir suas palavras e ver seus milagres. Mas mais do que sinais e prodígios, Jesus trazia uma mensagem revolucionária, uma nova forma de viver, centrada no amor a Deus e ao próximo. Um dia, ao ver a grande multidão, Jesus subiu a uma montanha e se assentou. Seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensiná-los, proferindo o que seria conhecido como o Sermão da Montanha. Suas palavras ecoaram através dos séculos, como o alicerce moral e espiritual do cristianismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essas palavras, conhecidas como as bem-aventuranças, eram uma verdadeira inversão dos valores do mundo. Jesus ensinava que a verdadeira felicidade e realização não estavam no poder, na riqueza ou na força, mas na humildade, na justiça e no amor. Ele ensinou sobre a importância do perdão, da generosidade e da sinceridade nas ações. Falou sobre a necessidade de amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ele exortou a multidão a não buscar vingança, mas a oferecer a outra face quando atacados.
Jesus também ensinou seus seguidores a orar de maneira sincera e discreta. Ele lhes deu a oração que se tornaria a mais conhecida em toda a história do cristianismo, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esses ensinamentos simples, mas profundos, foram como uma luz para todos que os ouviram. Jesus não apenas falava de um Deus distante, mas de um Deus próximo, um Pai amoroso que cuida de seus filhos. Milagres e parábolas. Enquanto Jesus viajava pelas aldeias e cidades, ele realizava milagres que tocavam a vida das pessoas de maneira profunda. Não apenas demonstrava o poder divino, mas também revelava o amor e a compaixão de Deus para com os necessitados. Em uma ocasião, enquanto estava em uma casa, 4 homens trouxeram um paralítico carregado em uma maca. A casa estava tão cheia que eles não conseguiam entrar. Então, subiram ao telhado, fizeram uma abertura e baixaram o homem diante de Jesus. Impressionado com a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei presentes se indignaram, pois acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. Jesus, percebendo seus pensamentos, disse: Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, toma a tua maca e anda. Imediatamente, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, glorificando a Deus. A multidão ficou maravilhada e cheia de temor, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Em outro momento, Jesus estava em um barco com seus discípulos, cruzando o mar da Galileia. De repente, uma violenta tempestade surgiu, e as ondas começaram a inundar o barco. Os discípulos, aterrorizados, acordaram Jesus, que dormia, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus, com tranquilidade, levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. Silencia-te. Imediatamente, o vento cessou e houve grande bonança. Assombrados, os discípulos disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Além de realizar milagres, Jesus também ensinava por meio de parábolas, histórias simples que continham verdades profundas sobre o reino de Deus. Em uma de suas parábolas mais conhecidas, ele falou sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões, que o deixaram à beira da morte. Um sacerdote e um levita passaram por ele, mas não fizeram nada para ajudá-lo. Mas um samaritano, considerado um inimigo dos judeus, parou, tratou das feridas do homem e o levou a uma estalagem, onde cuidou dele. Essa parábola, conhecida como a do bom samaritano, ensinava sobre o verdadeiro amor ao próximo e a importância de ajudar quem está em necessidade, independentemente de sua origem. Outra parábola que tocou profundamente os corações foi a do filho pródigo. Nela, Jesus contou a história de um jovem que pediu sua parte da herança e a desperdiçou em uma vida de excessos. Quando sua riqueza se esgotou, ele foi forçado a trabalhar como cuidador de porcos, o trabalho mais desprezível para um judeu. Desesperado, ele decidiu voltar para casa e pedir perdão a seu pai, esperando ser tratado como um servo. Mas quando ainda estava longe, seu pai o viu e correu ao seu encontro, abraçando-o e festejando sua volta. Essa história mostrava o amor incondicional de Deus, sempre disposto a perdoar e acolher de volta aqueles que se arrependem. Os milagres e parábolas de Jesus não eram apenas demonstrações de poder ou lições de moral. Eles revelavam o coração de Deus e apontavam para a natureza do reino dos céus, de um reino de amor, perdão, justiça e compaixão. O caminho para Jerusalém. O ministério de Jesus estava se aproximando do seu clímax. Ele sabia que sua missão o levaria inevitavelmente a Jerusalém, onde seria traído, julgado e crucificado. Embora seus discípulos ainda não compreendessem totalmente o que estava por vir, Jesus estava resoluto. Era chegado o tempo de cumprir o propósito pelo qual ele havia nascido. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus enviou 2 de seus discípulos à frente, dizendo-lhes para encontrar um jumentinho que nunca havia sido montado.
trazei-o, e se alguém vos perguntar por que o estáis soltando, direis, o Senhor precisa dele. Os discípulos encontraram o jumentinho conforme Jesus havia dito e o trouxeram. Jesus montou nele e entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento. As multidões, reconhecendo Jesus como Messias, estenderam seus mantos no caminho e agitaram ramos de palmeiras, clamando: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa entrada triunfal foi um momento de esperança e celebração, mas também de grande tensão. Os líderes religiosos, que já haviam começado a conspirar contra Jesus, temiam o crescente apoio popular que ele recebia. Eles sabiam que, se não agissem rapidamente, perderiam sua influência sobre o povo. Poucos dias depois, Jesus reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa, que ficaria conhecida como a Última Ceia. Durante a refeição, ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o passou aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Enquanto comiam, Jesus revelou que um dos seus discípulos o trairia. Judas Iscariotes, já com o coração endurecido, saiu para consumar sua traição. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Em profunda angústia, sabendo o que o aguardava, ele clamou a Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Suas orações foram tão intensas que seu suor tornou-se como gotas de sangue. Enquanto orava, Judas chegou com uma multidão armada, composta por soldados e líderes religiosos. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, o sinal que havia combinado para identificar o mestre. Jesus foi preso e levado para ser julgado. Os discípulos, assustados e confusos, fugiram, deixando Jesus sozinho para enfrentar seu destino. A prisão, julgamento e crucificação. Jesus foi levado diante de Caifás, o sumo sacerdote, onde foi falsamente acusado de blasfêmia. Testemunhas falsas foram trazidas para tentar condená-lo, mas Jesus permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Quando finalmente foi perguntado se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu com firmeza: tu o disseste. E vos digo que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras foram consideradas blasfêmia pelos líderes religiosos, que decidiram condená-lo à morte. Mas como os judeus não tinham autoridade para aplicar a pena capital sob o domínio romano, levaram Jesus ao governador, Pôncio Pilatos. Pilatos, percebendo que os líderes religiosos estavam movidos por inveja, tentou libertar Jesus. Mas a multidão, incitada pelos sacerdotes, clamava por sua crucificação. Pilatos, pressionado pelo povo e temendo uma revolta, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo. Isso é convosco. Então, ordenou que Jesus fosse crucificado. Antes de ser levado para a crucificação, Jesus foi açoitado brutalmente. Os soldados romanos zombaram dele, vestindo-o com um manto púrpura e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eles riram e bateram nele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Carregando sua própria cruz, Jesus foi conduzido até o Calvário, o lugar da crucificação. Exausto e enfraquecido, ele caiu várias vezes no caminho. Um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram ao Calvário, Jesus foi pregado à cruz, com cravos atravessando suas mãos e pés. Ele foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Enquanto agonizava, Jesus olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Às 3 da tarde, depois de horas de sofrimento, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani? Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Em seu último suspiro, Jesus disse: está consumado. Ele então inclinou a cabeça e entregou o Espírito.
Naquele momento, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou ao meio, de cima a baixo. O centurião romano, que estava de guarda, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto, que pediu a Pilatos permissão para sepultá-lo. Ele foi colocado em um túmulo novo, e uma grande pedra foi rolada à entrada. Guardas romanos foram posicionados ali para garantir que ninguém roubasse o corpo. A morte de Jesus parecia o fim para seus seguidores. Eles estavam arrasados, sem entender o que tinha acontecido. Mas o que ninguém sabia era que esse não era o fim da história, mas apenas o começo. A ressurreição e a ascensão. 3 dias depois da morte de Jesus, ao amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para embalsamar seu corpo. Quando chegaram lá, ficaram surpresas ao encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. De repente, 2 anjos apareceram e disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. As mulheres correram para contar aos discípulos. Pedro e João foram até o túmulo e, ao entrarem, viram que estava vazio, exceto pelas faixas de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus. Eles ficaram maravilhados, sem entender plenamente o que havia acontecido. Naquela mesma noite, Jesus apareceu aos seus discípulos. As portas estavam trancadas, pois eles temiam os líderes judeus, mas Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles ficaram atonitos e com medo, mas Jesus os tranquilizou, mostrando-lhes suas mãos e o lado ferido. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Durante os 40 dias após sua ressurreição, Jesus apareceu várias vezes a seus discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão que tinham pela frente. Ele lhes deu instruções finais e os encorajou a pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de ascender ao céu, Jesus os levou a um monte e lhes disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Enquanto falava essas coisas, Jesus foi elevado ao céu, e uma nuvem o encobriu dos olhos deles. 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Os discípulos voltaram a Jerusalém, cheios de esperança e com a certeza de que, embora Jesus tivesse partido, sua missão estava longe de terminar. Eles aguardariam o Espírito Santo e, a partir de então, levariam sua mensagem ao mundo, proclamando a salvação em Cristo. A continuação da missão. A história de Jesus não terminou com sua ascensão. Ela continua em cada pessoa que ouve e aceita suas palavras, em cada coração que é transformado por sua mensagem de amor, perdão e redenção. A vida, morte e ressurreição de Jesus não são apenas eventos do passado, mas uma realidade viva que ainda impacta e muda vidas até hoje. Jesus não foi apenas um grande mestre, um profeta ou um líder religioso. Ele foi, é, e sempre será o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Sua missão foi trazer reconciliação entre Deus e a humanidade, oferecendo-se como sacrifício final pelos pecados de todos. Agora, a missão de seus discípulos, de cada pessoa que crê nele, é continuar a contar essa história. Uma história de esperança, de fé, de amor incondicional. Uma história que transcende o tempo e as fronteiras. A pergunta que fica para todos nós é: e como viveremos essa história?